né? Tem mais perguntas aqui, temos aqui 7, 8 perguntas. Já aqui entrando aqui. É possível evitar que alguém próximo de nós se mate? Como os familiares podem ajudar? E tem uma outra pergunta aqui, que já vou colocar juntamente com essa aqui. E tem uma aqui que já foi, né, eu creio que foi respondida aqui dentro do que nós já abordamos aqui logo no início, né? Quais são os fatores de risco para suicídio, né? Creio que dentro daquilo que a gente falou, mas se caso não tiver ficado claro aí, pode mandar aí que você ainda vai ter a sua resposta. Então, a próxima pergunta é possível evitar que alguém próximo de nós se mate? Como os familiares podem ajudar? Gente, essa pergunta é muito boa. Na verdade, né, as perguntas que estão sendo feitas são muito boas. Melhor que a outra aqui. E aí entra naquela questão que eu falei sobre a prevenção, que a prevenção não é só se preocupar com aquele que é uma possível vítima do suicídio. É justamente a gente entender que todos nós temos uma responsabilidade nos ambientes onde nós vivemos. Tá? Por exemplo, hoje os jovens têm dificuldade de lidar com a frustração. Por que eu estou falando dos jovens, gente? Porque como eu disse aqui, a depressão, ela é a doença, né, que leva a maior quantidade de suicídios pela depressão. Esse número está aumentando entre os jovens. A cada dia que passa, quanto mais novos estão se detectando, o aumento da quantidade de diagnósticos de depressão em crianças, gente. Em crianças. Então, as pessoas têm dificuldade de lidar com a frustração, elas têm dificuldade de lidar com a dor, elas têm dificuldade de lidar com a negação, elas têm dificuldade de lidar... Nós temos dificuldade de lidar com essas coisas. Por exemplo, quando criança, por que a gente faz piada? Porque a gente teve dificuldade de lidar com alguém que falou, não, você não vai comer agora, você não vai fazer isso agora. E a gente cresce, essas coisas também crescem junto com a gente. Sim. Então, gente, hoje a gente está num mundo de sucesso, de notícias catastróficas e uma seguida da outra. É bomba atrás da outra. E muitas delas, às vezes, são mentirosas, mas a pessoa vai absorvendo aquilo ali. E sem nos dar conta, às vezes a gente cai no vazio, num lugar de desesperança, de desamparo tão grande, desacreditar, sabe? De sentir que a gente está abandonado num mundo sem referência e sem esperança. Verdade. Então, por exemplo, hoje existem muitos pais que falam assim, mas o meu filho só fica no telefone. Fica tranquilo, porque ele só está repetindo um exemplo que você está dando para ele. Então, gente, não pode deixar, por exemplo, só para a escola informar para a criança que ela precisa se relacionar, que ela precisa abrir, que ela precisa, por exemplo, ou para o jovem ou para o adolescente. Nós não podemos deixar só para a sociedade aquilo que precisa começar dentro da nossa casa. Então, você sabe como que nós, como familiares, podemos ajudar na prevenção para que um familiar meu não faça isso? Vou te dar um exemplo aqui que você pode até assustar. Voltar a fazer as refeições na mesa. Olho no olho. Isso aqui, ó. Entendeu? E que, de preferência, os nossos telefones estejam a 500 metros de distância. Mas isso é uma prevenção de suicídio? Sim. Sabe? Então, o que acontece? Hoje, mas dentro de casa ninguém conversa com ninguém. É claro, nós estamos o tempo inteiro com o telefone. Comendo tela, e multitela, aqui, ali. Aqui, ali. Então, gente, quantas pessoas, tá, perderam seus familiares, não foram fora, foram dentro de casa. A quantidade de suicídio que acontece dentro de casa é muito grande. É muito grande. E, às vezes, por quê? Eu não vou me lembrar aqui, eu achei o depoimento fantástico. Uma pessoa perguntou para um escritor assim, olha, o que você faria se seu filho começasse a usar droga? Ele virou para a repórter e falou assim, eu convidaria ele para jantar no melhor restaurante em Paris. É o tipo de resposta que choca a gente. Só que aí você começa a analisar. Por que ele falou isso? Porque se o filho dele começou a usar droga, o que ele entendeu? Eu vou para um lugar com ele, onde eu possa conversar a sós com ele. Porque é aí que eu tenho mais necessidade de ouvir, porque eu preciso saber o porquê que ele entrou nisso. Que é um mecanismo diferente de que muitos de nós fazemos. Então, hoje, muitos de nós passamos a não ver mais o horizonte, gente. E a gente passa a ser engolido pela dor
A gente passa a ser engolido por uma sensação de desamparo e de impotência que a gente coloca dentro de casa. A nossa casa não pode ser uma extensão do mundo, ela tem que ser um refúgio. Verdade. Então, como que eu ajudo os meus familiares? Passando a olhar mais nos olhos de cada um. Passando a me importar mais, passando a ter tempo de qualidade. Sabe, gente? Não deixando que essas dores venham nos sufocar ao ponto de nós nos tornarmos tão insensíveis com os outros. Então, eu acredito que a prevenção do suicídio é muito além do que a gente falar no mês de setembro, ou do que a gente se preocupar com alguém que parece que está dando indícios, enquanto que do lado pode ser que tem alguém que parece que não está, mas que o que está precisando é, de fato, saber que pode contar com alguém. É, de fato, entender que precisa isso. Então, uma das maneiras hoje que as pessoas estão lidando, gente, com essa falta de esperança, essa sensação de desamparo, de impotência, de olhar. Gente, às vezes é preciso se retirar, você sabe de quê? Das notícias da televisão. Sim. Fica sentado na frente de um jornal para você ver e vai vendo só as catástrofes, só as coisas ruins. Quando você olhar, você vai olhar e falar assim, gente, peraí, não está dando não. Isso aqui para mim não está dando não. Só que hoje, o que as pessoas fazem? A maioria aprendeu e agora está agindo pela prática do falar, argumentar e dar opinião. Hoje é diferente de antigamente. Antigamente tinha uma frase assim, olha, penso, logo existo. Ultimamente está assim, olha, penso, logo morro.